Meus irmãos, o Evangelho de São João, ele é um evangelho um pouquinho mais difícil da gente ler, né? Porque a intenção de São João é, de algum modo, apresentar uma teologia, né? Ele tem uma visão um pouco mais... Ele vai dizendo as coisas que Jesus realizou ao longo da sua vida, mas de forma um pouco mais profunda, teológica, teórica, né? E hoje ele fala dessa história desse testemunho, vocês repararam, né? Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim não é verdadeiro. A primeira coisa então que eu queria apresentar à nossa comunidade hoje é, bom, que raios é esse testemunho aqui? E quem dá esse testemunho? E por que o testemunho é tão importante? Então vamos lá. O que é um testemunho? Testemunho vamos lá, pensar aqui juridicamente. Você tem uma pessoa que cometeu um crime, que está sendo acusado em juízo do crime que cometeu. E uma testemunha é chamada. Alguém que viu o crime acontecer, ou que viu algum indício daquele crime acontecer, e vai contar a história. Então, alguém que dá testemunho de uma coisa é alguém que conhece o fato, que sabe o que se passou, e vai dizer para os outros, revelar para os outros aquilo que sabe sobre outra pessoa, ou sobre outro acontecimento. Dá para entender isso? Um testemunho é isso. Jesus então aqui está falando sobre alguém que dá testemunho dele. E obviamente quem dá testemunho, quem fala sobre Jesus, quem tem autoridade para dizer quem ele é o seu Pai. Ele diz que não é um ser humano, nenhum homem é capaz de falar aquilo que ele veio fazer, de comprovar as obras que ele realiza, mas somente o seu Pai que está nos céus. E ele diz ainda mais: mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Então, o que Jesus está aqui se dirigindo, né? Para conhecedores das Escrituras. E ele está dizendo assim: aquilo que eu faço, as obras que eu realizo, é que vão dar testemunho de mim. Elas vão falar mais do que eu. Por quê? Porque Jesus está falando para pessoas, repito, que conhecem as Escrituras. E aquilo que Jesus fazia havia sido anunciado, profetizado no Antigo Testamento. Então, se de fato aqueles homens que conhecem as Escrituras observassem com atenção a vida de Jesus, eles chegariam à conclusão: de verdade, ele é o Messias, ele é o esperado, porque as coisas que ele realiza haviam sido anunciadas, profetizadas no Antigo Testamento. Logo, Jesus, sendo o cumprimento do Antigo Testamento, ele é aquele a quem nós esperamos. Aquele já de quem Moisés falava, como terminou o Evangelho, não é? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Então vejam, meus irmãos, Jesus é aquele que realiza as promessas que Deus havia feito ao povo judeu. Ele é a concretização das promessas. Mas não adianta que Jesus faça aquilo que estava anunciado, porque o coração daqueles homens está endurecido, está fechado. Aquilo que tantas vezes eu já preguei para vocês aqui. Aqueles homens esperavam um outro tipo de Messias. Esperavam um Messias que ou formasse uma grande escola filosófica e revelasse perfeitamente, explicasse perfeitamente o que estava no Antigo Testamento. Ou eles esperavam um Messias que montasse um grande exército e libertasse o povo judeu da opressão romana, fosse um grande general. Então, o povo sempre esperava um Messias à sua medida. E Deus manda Jesus, o seu filho, o filho de José, o filho do carpinteiro,
o pobre, o que é perseguido, e que vai realizar obras maravilhosas, apesar de todos esses adjetivos pequenos que dão para ele. Porque Jesus é muito mais do que o filho do carpinteiro. Jesus é muito mais do que aquele que realiza milagres e libertações. Jesus é o Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus encarnado, o meu Deus e o teu Deus. Então, enquanto os fariseus ficavam presos ali em dar glória um para os outros, né? Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Então, vamos prestar atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Nós podemos ter atitudes religiosas sem rezar, sem ter piedade, sem ter devoção. Esses homens ficavam dando glória uns aos outros. Quem era o melhor pregador? Quem conseguia decifrar melhor as escrituras? Quem era aquele que fazia os jejuns mais estritos, né? E ficavam dando glória uns aos outros, se importando com essas coisas, mas não davam glória a Deus com o seu conhecimento da Escritura, com o jejum que faziam, com as esmolas que ofereciam, com o dízimo que devolviam. Eles faziam todas essas atitudes religiosas, mas não a fim de dar glória a Deus, mas para se exaltarem. E eles ficavam nisso, de um exaltar o outro, de um querer ser maior do que o outro, mais santo do que o outro, mais piedoso do que o outro, não por amor a Deus, mas buscando o reconhecimento dos outros. Então, o testemunho que eles davam, o exemplo que eles faziam, aquilo que eles realizavam com as suas obras religiosas, não dava glória a Deus, não realizava aquilo que deveria realizar no seu peito, no seu coração, nas suas vidas. Então, meus irmãos, é importante que nós tomemos consciência disso. Nós devemos buscar a glória de Deus, e não a glória dos homens, e não o reconhecimento humano. E mais, devemos buscar isso pelo testemunho. Porque reparem, quando Jesus diz que as obras que ele realiza são maiores que as obras de João, a maior obra de Jesus, eu repito, não foi a cura de um cego, como escutamos no Evangelho do último domingo, ou fazer um coxo andar, ou mesmo libertar algum homem que estava possesso pelo demônio. A maior obra de Jesus, a obra que dá testemunho de fato de quem Ele é, de forma irrevogável, é a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Essa é a maior glória de Jesus, glória da qual nós queremos participar. Nós queremos entrar nessa glória de Jesus, sofrendo com Ele, morrendo com Ele, para com Ele ressuscitar. Essa é a grande obra que Jesus realiza, meus irmãos. Por isso nós também somos chamados a ser testemunhas. Testemunhas de Jesus nesse mundo e para esse mundo. Anunciar o Senhor Jesus, portanto, meus irmãos, com as nossas vidas. Testemunha em grego é mártir. Então, se nós tomássemos esse evangelho a partir do original dele, em grego, se falaria do martírio. Dar testemunho, portanto, é ser capaz de ir até as últimas consequências por aquela verdade conhecida. Esse é o terceiro e último ponto que eu queria que vocês reparassem e prestassem muita atenção. Dar testemunho com as nossas vidas de Jesus, dar glória a Deus com as nossas vidas, meus irmãos, é sermos capazes de irmos até o fim por essa verdade que nós conhecemos, por esse amor que nós experimentamos, por esse Deus que nós conhecemos, não de ouvir falar, mas que se apresenta para nós quando nos fala nas Escrituras, quando se dá para nós no perdão da confissão, quando se dá para nós na comunhão que nós recebemos, quando se faz um conosco pelas águas do batismo que nós recebemos. Se de fato nós queremos viver o nosso batismo, queremos ser testemunhas de Jesus, devemos estar dispostos ao martírio. O que é o martírio? Popularmente conhecido por nós, o derramamento de sangue. Não negociar o conhecimento de Deus, não negociar a sua verdade, mas irmos até o fim, defendendo aquilo que nós descobrimos como verdade. Eu vi, eu conheci,
Ninguém pode querer tirar isso de mim. Portanto, meus irmãos, nessa Santa Missa, peçamos a Deus nosso Senhor que nós sejamos capazes de viver desse modo. Que modo, Padre? Conhecendo a Deus e a sua verdade, e a testemunhando até o fim, sem nunca negociar. Na dureza desse mundo, nas dificuldades das tentações desse mundo, mas sem negociar, sem nos abraçar com esse mundo, procurando nunca a nossa glória, mas a glória de Deus. Antes da glória dos homens, a glória de Deus. Porque quem recebe a glória dos homens, já nesse mundo, nessa vida, recebe o seu pagamento. Mas quem procura a glória de Deus, pode até passar por perrengues, por dificuldades, por provações nessa vida, mas sabendo que a sua paga, a sua recompensa virá de Deus, nosso Senhor, lá no céu. Se nós um dia formos capazes de, não por nosso merecimento, mas por glória de Deus, entregarmos a nossa vida a Ele, de tal modo que Ele possa nos colher desta terra e nos levar para o plantio definitivo junto de si no céu. Que a Virgem Maria nos ajude, meus irmãos, nesse bom propósito. O bom propósito de, descobrindo a vontade de Deus, não arredar o pé, não desistir, não negociar, mas até o fim, cumprir na nossa vida aquilo que Deus de nós espera. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.